Um abraço, Cirilo, boa noite a você, ao Simões, ao Pancieri, a todos que acompanham aqui a turma do bate-bola. Do lado atleticano, preparação encerrada hoje pela manhã, mistério total no Atlético do Sampaoli. Muito comum em véspera de clássico, e no caso do Galo tem essa situação aí de muitos desfalques. Nesse contexto, o Sampaoli preferiu esconder ao máximo as situações médicas do Atlético, se jogador vai ou não para o jogo. E aí a gente está falando do atacante Rony, que teve um edema muscular na coxa no último jogo. O Rony não vem aparecendo nas fotos que o Atlético divulga dos treinamentos que são fechados. O Ivan Roman também, o zagueiro que tem aí um problema na mão esquerda, também fica esse mistério, apesar de que não há uma situação definida. Porque quando surgiu a informação lá do Chile, que ele teria que passar por uma cirurgia, tinha uma fratura na mão, a gente imediatamente já estava descartando o Ivan Roman do clássico. Ontem mesmo o Vitor, em entrevista a Itatiaia, diretor de futebol do Galo, não descartou a presença do Ivan Roman. Deixou aí nas mãos dos médicos, departamento médico do Galo, que é muito competente, junto com a comissão técnica do Sampaoli avaliando, mas há a possibilidade sim do Ivan Roman jogar, até pela ausência de muitos zagueiros no Galo. O que a gente pode destacar? Que o Atlético tem, além dessas baixas médicas, 2 jogadores suspensos para o clássico, o zagueiro Vitor Hugo e também o meio-campista Igor Gomes, que seriam titulares e vinham sendo titulares nas últimas partidas. Esses aí estão com o 3º cartão amarelo, ausências. O Júnior Alonso, que hoje inclusive falhou em um dos gols do Paraguai, no amistoso lá com a Coreia do Sul. E o Alan Franco, que joga hoje à noite ainda, lá em Guadalajara contra o México, pela seleção do Equador. Eu apurei que eles vão chegar, Cirilo, na quinta-feira pela manhã. Então não chegariam a tempo, não tem como chegar a tempo do clássico, estão fora também. Nesse contexto, o Atlético vai levar esse mistério, principalmente no comando do ataque. Se o Rony estiver 100%, ele é favorito no momento para ser titular. Fez gol no último jogo, né? Depois de muito tempo, o Rony reencontrou o caminho do gol. O Hulk pode começar o jogo junto com o Rony. Se o Rony não começar, o Hulk aí é sim o titular da posição, mas o Hulk também pode começar no banco. Esta vem sendo uma tendência nos últimos jogos. Por se tratar de clássico, é diferente. O Hulk tem um peso especial no jogador, muito importante, o maior ídolo da torcida nos últimos anos. O Sampaoli avaliando essa situação. E na defesa, se ele tiver o Ivan Roman, o Galo vai ter aí uma situação mais tranquila para a formação do time, porque com Ivan Roman e Juan, que chegou e já vem jogando aí no último jogo, já atuou, esse também deverá ser confirmado, um Atlético que vai para esse clássico. Um detalhe, né, Cirilo? O Atlético na Arena MRV precisa melhorar o seu desempenho em clássicos, porque são 5 jogos até aqui, clássicos na Arena MRV, o Galo venceu uma vez só. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, por 3-0, teve um empate por 2-2 e são 3 derrotas, né? Para o Cruzeiro. E o empate com sabor de derrota, né? É porque estava 2-0. Vencia por 2-0 o primeiro tempo, sofreu o empate. Depois, na outra semana, foi ao Mineirão e foi campeão mineiro. Sim. Mas ali era o jogo de ida da final, abriu 2-0 e permitiu ao Cruzeiro empatar um gol contra do Gemerson e um gol do Dineno já no finalzinho do jogo, né? Exatamente. Então o Galo precisa melhorar nesse desempenho aí com torcida única na Arena MRV, que vem sendo a tônica dos clássicos. Agora, por outro lado, né, Cirilo? Foi manchete do programa, você já destacava, o Galo vem se dando bem nos últimos jogos na Arena MRV e é uma questão que o Sampaoli está trabalhando muito e vem batendo na tecla, desde quando chegou, que o Galo precisa ter mais força em sua casa. Nos últimos jogos, o Atlético venceu o Sport na semana passada, o jogo adiado. Teve um tropeço, um empate com o Juventude, mas tinha vencido Mirassol e Bolívar. Então, nos últimos 4 jogos, o Galo venceu 3 na sua casa, na Arena MRV. E amanhã, de novo, é o lado do seu torcedor para esse clássico aí do Campeonato Brasileiro, Cirilo. Tem um zagueiro também, que não é titular também costumeiramente, mas tem ganhado mais espaço nos últimos jogos. Queria que você avaliasse o Ivan Roman, que o Cláudio está tratando com uma possibilidade aí de reviravolta, né? Porque ninguém estava contando com ele, mas as falas estão muito claras de que ele possa ser relacionado para o jogo de amanhã. E pelo tipo de lesão, eu acho que é uma escalação que vai ser decidida pelo jogador. Por mais que assim, o departamento médico possa passar tranquilidade a ele, por mais que o comando do futebol, a comissão técnica possam colocar para ele a importância de ter ele no jogo de amanhã, mas eu acho que é uma decisão muito pessoal pelo tipo de lesão que ele tem, né? O jogador, a dor é o jogador que sente. Então ele que sabe o limite, ele que sabe até onde pode ir, e eu acho que é o Ivan Roman que vai ter a palavra final se joga ou não amanhã esse clássico. O que eu penso em relação ao Ivan Roman é mais ou menos parecido com o Jonathan Jesus, porque o Ivan Roman, ele foi de certa forma, podemos dizer, entre aspas, boicotado pelo Cuca.
E aí a gente foi descobrir, como ele era uma indicação do Siga e o Cuca não gostava do Siga, aí o Ivan Roman foi meio que boicotado. Ele entrou nos jogos contra o São Paulo, mas é muito difícil a gente fazer uma análise, porque é um período do Atlético de mudança total de trabalho, de estrutura de jogo, mas de toda forma é também um jogador jovem que precisa buscar o seu espaço. É uma aposta, assim como o Jonathan Jesus é uma aposta do Cruzeiro, o Ivan Roman é uma aposta do Atlético. Se participar do Clássico, tem a chance de fazer desse momento também uma reviravolta, um marco de uma afirmação com a camisa alvinegra. Cláudio Rezende, mais do Atlético. E vamos lá, Cirilo. No caso do Atlético, não tem concentração. Os jogadores treinaram pela manhã, vão para casa, hoje dormem, todo mundo. Os atletas dormem em casa e amanhã tem a apresentação do elenco no final da manhã ali para o almoço e depois aí sim concentração no hotel da Cidade do Galo. Por falar em concentração, em relacionados, o Galo vai ter para esse jogo 2 relacionados garotos do Atlético da base do Galo. O zagueiro Vitão, que a gente já vem destacando aí durante a última semana, que pode ter a chance até de jogar, porque tem muitas ausências na zaga. O Vitão tem 17 anos, é natural de Belo Horizonte, né? 1,93 m de altura. Vitão é do time sub-17 do Galo. Inclusive não foi ontem para o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro sub-17 contra o Grêmio. O Galo perdeu por 4-1, agora vai ter que conseguir aí, vai em busca da virada no jogo de volta. Mas o Vitão será relacionado, assim como o Gabriel Veneno. O atacante Veneno também, assim como no último jogo, está relacionado para ser opção no banco de reservas. O Galo não divulga a lista dos relacionados, mas já podemos apurar que esses 2 nomes estão nesta lista do técnico Jorge Sampaoli. E aí até pelas ausências, não só na defesa no caso do Vitão, mas o Galo tem algumas baixas no setor ofensivo para esse jogo e até para o restante da temporada, né? Não tem o Coelho mais, não tem o Júnior Santos, o Igor Gomes está fora dessa partida e nesse contexto aí o Gabriel Veneno vem aparecendo como opção no banco de reservas. A gente falou de atacante, Cirilo. O Hulk tá no momento de baixa no Galo, tanto que a gente está colocando que ele pode nem começar um clássico. Isso há 2 meses seria loucura, hoje não é. O Hulk vem perdendo espaço aí com o Sampaoli. Ele é o artilheiro do time no ano, tem 16 gols, só que ele tem 12 jogos sem marcar. O Hulk tá aí agora no jejum de 12 jogos e se fizer um gol contra o Cruzeiro, ele vai se isolar como o maior artilheiro do clássico no século. Atualmente está empatado com o Diego Tardelli, 9 gols marcados cada um. Então o Hulk tem essa missão aí, né, de voltar a fazer gol, que é o mais importante para ele. Mas se fizer um gol, se isola como artilheiro do clássico no século, você viu? Ô Rezende, vamos escalar o Galo para amanhã? Vamos lá. O Atlético provável para amanhã, só uma informação com relação a público, o Galo tem já garantidos aí 29.500 torcedores para amanhã. Há uma expectativa aí na casa de mais de 30, 35 mil para esse clássico da Arena MRV. Os portões serão abertos às 6h30, bem mais cedo para o torcedor amanhã. Vamos então com o provável Galo na tela aí do YouTube, com o Everson e aí um trio de zaga, né? Sempre vem jogando assim o Sampaoli, o Saravia pela direita, o Ivan Roman seria centralizado e o Juan pelo lado esquerdo. Tendo o Ivan Roman, esse time aí fica mais fácil de ser montado, porque o Fausto Vera e o Gabriel Menino sendo os volantes, o Scarpa ala pela direita, Arana ala pela esquerda, Bernard armando o jogo e lá na frente Dudu e Rony, pode ser o Hulk, mas é um provável Atlético para o clássico desta quarta-feira na Arena MRV.